Bom dia, eu sou Fátima Landim, sou médica e moro em Fortaleza. Eu tive uma formação médica ortodoxa, mas aí quando eu estava fazendo minha pós-graduação em São Paulo, eu conheci a acupuntura e me encantei e terminei fazendo a formação em acupuntura e hoje eu me dedico a isso, né? Depois eu fiz uma formação de Pathwork, que é um caminho de desenvolvimento espiritual, e eu trabalho também com isso, né? Então eu já tinha um trabalho médico voltado para essa questão do equilíbrio energético e da espiritualidade como instrumento de busca de saúde real, né? Eu não seguia a Devaki, não conhecia, eu até já estava seguindo alguns astrólogos, mas não a Devaki. E aí, quando eu vi essa aula dela, eu disse, puxa vida, essa moça fala a língua, fala o que eu acredito. E ela conhece profundamente o Pathwork, porque tudo isso que ela está falando é do Pathwork. E também, quando ela se disse terapeuta junguiana, aí eu sou apaixonada pelo Jung, sempre fui, né? Tenho quase todos os livros dele. E aí, a partir daí, eu fui assistir aquelas 3 lives iniciais, que foram maravilhosas, né? Aí, aquelas lives sedimentaram mais a impressão que eu já tinha, porque me mostraram que aquele caminho que ela estava mostrando era um caminho que eu queria seguir. Eu acho isso incrível, porque ela falava, é como se ela falasse uma coisa que eu nunca tinha ouvido, mas na hora que ela falava, eu já sabia profundamente daquilo. Eu entrei no trabalho terapêutico dela, né, que tem a duração de 10 semanas, e aí naquele trabalho eu resolvi colocar o foco, né, porque a proposta da Devaki é que a gente aprenda um método de se trabalhar, um aprendizado que vai, inclusive, nos tornar independente dos terapeutas, né? Mas aí, esse trabalho de 10 semanas, ela faz em cima de uma questão. E eu escolhi a questão de uma certa inibição, de uma certa timidez que eu sempre tive e que eu já tinha trabalhado em muitos trabalhos. Eu tenho um caminho espiritual muito longo, de 30 anos, né? Faço terapia desde o tempo de faculdade. Então, eu já tinha abordado muito isso, caminhado muito nessa questão, mas essa questão não foi resolvida, que era exatamente uma certa timidez que eu tenho. A despeito de eu ter feito muitas conquistas, eu nunca me senti, assim, uma pessoa que tinha sabedoria a partir dessas conquistas. E eu sempre tive uma atitude, assim, de me retrair. Por exemplo, olha, eu nunca comemorei aniversário, eu fico com vergonha no dia do meu aniversário, eu não gosto que me parabenizem, né? Aí eu construí uma clínica, um lugar muito legal, eu nunca inaugurei nada que eu construí. É como se, assim, todos os bens que a vida me proporcionou, eu gosto de esconder, né? Eu não gosto, é como se eu tivesse que me encolher. E esse tivesse que me encolher é inclusive fisicamente, porque eu desde criança eu tinha uma cifose, né? E eu trabalho muito essa cifose, tanto em trabalhos terapêuticos, como em trabalhos físicos mesmo. Eu tenho um personal super competente que me ajuda, e me ajudou realmente, tinha melhorado, mas é como se esse viver curvada se manifesta no físico, no emocional, no mental, né? E aí eu resolvi trabalhar essa questão, né? Então foi visto no mapa com a orientação dela, que isso estava mostrado no meu mapa através do planeta Vênus, que estava sequestrado por Saturno, né, em quadratura com Saturno. Ela explica isso de uma forma muito clara, que eu acho maravilhosa. Não é que o planeta fora nos influencie. O planeta fora é um símbolo de um aspecto psicológico que está em nós, né? Tudo que está no macro está dentro. Então, dentro de mim tem aspectos psicológicos que, na hora do meu nascimento, eles se desenham no macro, no cosmos, né? Então, é como se o mapa astrológico, ele é um GPS do que eu sou, do que acontece dentro de mim. Então, eu compreendi isso e achei super libertador, porque, assim, não tem uma coisa ruim no mapa. No mapa, mostra os desafios e o método dela nos ajuda a lidar com esses desafios de uma forma construtiva, porque nada disso veio para nos como uma sina de uma vida infeliz, né? Veio como um desafio que faz parte do meu processo de aprendizado para eu evoluir, que foi o motivo pelo qual eu encarnei, né? Então, a gente trabalhou justamente essa questão. E, assim, trabalhou não, o trabalho ainda está em curso, né? Porque a última etapa do curso, que é a gente escreve uma carta de compromisso a partir de uma profunda clareza do próprio problema nosso, e essa carta de compromisso inclui tarefas que são como um ritual, né? É um trabalho, realmente, exige disciplina.
Não adianta você vir para o curso, olhar ela falar e fazer milagre, não. Ela lhe dá as informações que você precisa para você ser o seu próprio terapeuta, né? E isso eu acho maravilhoso. Eu sempre tive uma certa rejeição aos salvadores da pátria, né? E a gente vê muito isso. Ai, porque ele sabe, eu vou perguntar. Não, ela nos dá as ferramentas para a gente se conhecer e para a gente usar isso de forma autônoma. Eu tinha tentado trabalhar em outras terapias e foi importante, me ajudou muito. Talvez elas foram até degraus que me ajudaram a chegar até aqui. Mas o que eu achei incrível nesse método é porque eu acho que até os procedimentos terapêuticos vêm para a gente no momento certo, né? Tem um provérbio que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso vale para o conhecimento. Quando a gente está na hora de aprender aquilo, de uma forma sincronística, a vida nos traz. E então a vida trouxe na hora certa, porque eu tinha noções de astrologia, né? E já tinha essa bagagem e eu pude, assim, engajar. Esses outros trabalhos me ajudaram, mas o diferencial desse trabalho para mim é que ele é um trabalho vivencial e eu achei surpreendente, porque é um trabalho tão simples, um processo de imaginação ativa que ela orienta, tão simples, mas parece que tem uma coisa mágica. A gente entra profundamente, sabe? Eu acho que eu dizendo... Não dá para quem está me ouvindo entender, só dá para entender vivendo. Mas eu tive a oportunidade de entrar em experiências, em sentimentos que são intrauterinos, né? Alguém muito cético vai dizer, isso é uma viagem, isso não tem sentido, mas tem, tá entendendo? Tem, porque eu me sinto que eu sou uma pessoa que tenho bases estruturais científicas muito sólidas, eu não me sinto nenhuma ingênua, né? E o trabalho realmente me levou para uma percepção de coisas que estavam arquivadas em mim, mas que estavam inconscientes, sabe? Assim, tipo, experiência uterina, que a minha mãe ficou muito triste de estar grávida. Ela não queria estar grávida naquela hora, né? Eu tive uma compreensão profunda dessa tristeza. Eu não sei em que fase da gravidez foi essa percepção, mas eu vi que eu estava encolhida dentro do lugarzinho e que ela estava muito triste, e dali eu concluí que eu era uma pessoa indigna de existir, sabe? Por algum motivo, eu era um estorvo para ela, eu não valia a pena. E naquela hora eu fiz uma conclusão compensatória, que foi assim: mas eu vou ser muito eficiente, eu vou ser muito esforçada, muito competente, e vai valer a pena eu existir, mesmo eu sendo esse estorvo, sabe? E esse pacto foi aí que deu o nó, foi aí que eu reprimi a minha espontaneidade, a minha leveza, né? E comecei a carregar o que eu chamei no trabalho de cruz pesada, porque ela fala para a gente ter uma imagem. A partir da nossa sensação física, a gente criar uma imagem. E a imagem que eu tive foi que eu estava encolhida levando uma cruz, né? E eu entendi o porquê da minha cifose. Eu não podia caminhar de peito aberto levando aquela cruz. Era uma cruz simbólica, mas pesa. Sim. Pesa mais do que a cruz real, né? Então, essas experiências a gente vai compreendendo no corpo. Não tem como alguém dizer que não existe aquilo. Não existe, porque eu senti. É como a gente saborear, sabe? Se você saboreou uma fruta, pode vir o Papa lhe dizer que banana é salgada, que você sabe que não é. Ele está enganado por algum motivo. Se você não saboreou, você fica a reboque do que os outros dizem, né? E outra coisa que eu achei fascinante é que o trabalho é muito gradativo, né? Até o material ela vai soltando semanalmente. Depois que saiu esse material, foi vindo outro que complementava e aprofundava esse, foi vindo outro, até que chega no estágio onde tem um material para você começar a se libertar daquilo. E o trabalho de libertação também é todo sentido vivencial. Não adianta eu ficar falando dos detalhes aqui, ninguém vai nem querer mais fazer o curso com ela, já sabe tudo. Mas a libertação também você sente no corpo. Sabe? Ele trouxe para mim um entusiasmo, sabe? Uma esperança de viver. E eu estou fazendo esse compromisso com muito entusiasmo, sabe? E eu estou sentindo isso muito forte. Eu chamei a minha vida antiga de uma vida pesada, né? E a minha vida nova, uma vida leve. Porque outra característica do trabalho é assim: tudo que a gente percebe, ele é cristalizado num conceito, num desenho, ele é materializado de alguma forma. Para não ficar, para o inconsciente não trapacear de novo e tirar a coisa da nossa mente, né? Então, nesse propósito, a minha vida leve. Eu estou sentindo a minha vida leve, acredita? Na vida tem aspectos desafiadores. E o programa me mostrou que isso não é problema. Aspecto desafiador é uma coisa, problema é outro. Problema é quando a gente está identificado e amarrado numa besteira. Mas quando a gente olha tudo isso como aspectos desafiadores e desfruta do que a coisa é, isso aqui é uma vida leve, né?
Então, eu acho que isso é o propósito da alma. Também, eu estou sentindo uma coisa assim, eu estou sentindo o meu peito mais aberto, é inacreditável. Mas eu estou sentindo que parece que eu estou mais livre para andar com a coluna mais ereta e o peito aberto. Então é isso, pessoal. Eu sinto que a minha fala parece uma fala ufanista, né? Mas não é não, eu estou encantada com esse método, mas eu estou encantada comigo também, sabe? Eu estou vendo a minha capacidade de me equilibrar e o meu merecimento diante da vida, que trouxe um ensinamento certo na hora que eu era capaz de aproveitá-lo, né? Mas eu acredito que qualquer pessoa aproveita desse método de alguma forma. Porque você nem precisa ter conhecimento de astrologia. Eu já tinha conhecimentos muito escassos, né? Mas quem não tem uns videozinhos curtos, como tutoriais, que explica para você de uma forma didática, rápida, o que você precisa saber para você trabalhar. Porque não é um curso, é um trabalho terapêutico que se baseia nessas informações simbólicas que estão no seu mapa. Se alguém, eventualmente, depois desse curso se interessar, pode até fazer um curso, né? Ou só acompanhar as redes sociais da Diva aqui. Para mim, já está sendo um curso. Porque eu vou anotando as coisas que eu estou vendo, sabe? Então, eu acho que é muito legal. Fazia um tempo que eu estava procurando um trabalho que trouxesse vida para mim, sabe? Eu estou sentindo que a astrologia ela veio na minha vida para ficar, sabe? A mentoria foi outra mágica, porque a mentoria é muito cheia de vida, né? Eu não sei que milagre é aquele, mas é muito cheio de vida. E outra coisa é que esse trabalho, ele me trouxe uma percepção mais real, porque é o propósito da alma. Porque a gente no PEFA caminha muito para o propósito. A gente medita pedindo ajuda para ver o propósito. Mas eu acho que eu tinha uma imagem idealizada do meu propósito, sabe? Era assim, porque o propósito, né? Esse trabalho, ele me trouxe uma visão com um propósito real. O que é o propósito real? O propósito real é isso. É eu ir olhando onde é que eu estou equivocada e desfazendo aqueles equívocos. E, ao mesmo tempo, eu já ir poder doando o que eu já tenho de bom para desfazer os equívocos de outras pessoas. E enquanto eu faço isso, eu ser feliz com as besteiras do dia a dia. Eu confio que a vida traz cada coisa à hora certa. Então, assim, minha sugestão para as pessoas todas, assiste isso, essas 3, e sente no teu coração. Se tu sentir o chamado no teu coração, aí vai fazer.